Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai trabalhar processos administrativos. A Lei de Processo Administrativo aplicada pelo governo federal, a Lei de Processos Administrativos aplicada na esfera federal, administração direta e indireta. Meu amigão, minha amigona, hoje a gente começa a parte 1, módulo 1 das aulas sobre processo administrativo. A gente vai dividir, vamos ter aula inicial, uma aula introdutória, uma aula de parte geral, uma aula de visão geral sobre a Lei de Processos Administrativos aplicados à administração pública federal. Uma outra aula que é só sobre o processo, prazo, defesa, interessado, recurso, enfim, vamos desossar o processo administrativo para você e na sequência, exercício, uma aula especial sobre exercícios. Beleza? Vamos lá? Então hoje a gente vai ter a visão geral agora, eu vou te dar uma visão geral do que é a Lei de Processo Administrativo. Olha só, esse desenhão bacana que o Cabeça montou para vocês aqui, traz uma ideia de como é a Lei de Processo Administrativo. E ela está dividida da seguinte forma, essa aqui é a Lei 9.784, que é a Lei de Processos Administrativos Federais. É a lei que regula o processo administrativo na esfera federal. Regras básicas do processo administrativo na esfera federal. Ela tem uma disposição geral, ou seja, uma visão inicial do que é a lei, para que ela serve, alguns conceitos. Depois ela vem falar de quem é atingido, os administrados, os direitos e deveres aplicados aos administrados. E aí ela vem falar de processo. Exatamente, essa vai ser uma aula só. Quando a gente for falar de processo, eu vou falar do processo administrativo, vou falar dos interessados, da competência, impedimento e suspeição, atos administrativos, comunicação desses atos, instrução do processo administrativo, decisão, motivação das decisões, extinção do processo, recursos, prazos e sanções. E aí a gente ainda termina falando das disposições finais dos processos administrativos aplicados, ou melhor, da esfera federal. Beleza? Então essa aula está dividida em partes, para não ficar cansativo, para você poder se organizar melhor, inclusive lá no Personal Coach. E lá você vai poder estudar isso aqui de forma organizada. Vamos lá? O que a gente vai falar então? Parte 1, que é justamente a parte introdutória, a gente vai falar das disposições gerais e vai falar dos administrados. Olha só, disposições gerais sobre a Lei 9.784, que é a lei que fala do processo administrativo na esfera pública federal. Por que eu estou dando ênfase, estou enfatizando que é na administração pública federal, na esfera pública federal? Porque essa lei não se aplica na estadual, na municipal e nem na distrital. Por que não se aplica? Porque cada um dos entes da federação pode e deve elaborar a sua norma para regulamentar processos administrativos. Beleza? Vamos lá? Disposições gerais sobre a lei e sobre o processo administrativo. Traça normas básicas do processo administrativo. Por que eu coloquei básico aqui do processo administrativo? Porque são as normas mais simples sobre um processo administrativo. Ô Cabeça, o que é processo? Processo. O que é processo, Cabeça? Fala aí pra nós. Então tá, vamos lá. Vamos ver o que é processo. Vou te dar um desenho sobre processo. Apareceu a tela que eu queria. Essa é a tela mágica, né? Então, olha só. Quando a gente fala em processo, eu estou falando de atos. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, ato 6 e por aí vai. Atos podem ser judiciais ou podem ser administrativos. Atos podem ser inclusive jurídicos e atos podem não ter relevância jurídica nenhuma. Um ato, fechar a caneta, isso é um ato. Um outro ato, intimar alguém num processo judicial para prestar depoimento. Esse é um ato. Ato, na verdade, é uma ação, é um movimento. Isso é no mundo, assim. Seu primeiro ato ao acordar, abrir os olhos, é um ato. Não tem relevância nenhuma para o mundo jurídico. Mas atos que têm relevância para o mundo jurídico nós chamamos de atos jurídicos. São atos previstos na lei. Por exemplo, ato de comprar a caneta. Ato jurídico com previsão no Código Civil.
e regras sobre a compra de uma caneta. Mas o que isso tem a ver com processo? Um processo ele é composto de diversos atos, um ligado ao outro. Um ligado ao outro. E esses atos são ligados uns nos outros com uma finalidade, alcançar uma decisão, qualquer que ela seja. Então, quando eu falo em processo, eu tenho na verdade atos uns ligados aos outros. Um processo pode ser judicial ou ele pode ser administrativo. O processo judicial, ele tramita onde? No judiciário. É lá com o juizão, você vai ter um advogado. Não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é o processo administrativo. E quais são as regras? Quais são as regras que regulam esse processo administrativo? São as regras da Lei 9.784 na esfera federal. Então, quando eu falar de processo com você, meu amigão, eu estou falando de atos administrativos, um ligado ao outro, que chegam, eles têm uma finalidade específica, né? Alcançar uma decisão qualquer que ela seja, né? Exoneração de um servidor, liberação de uma licença para uma banquinha funcionar numa praça pública, tudo teve um processo administrativo. E essa lei e essa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre processo administrativo. Vamos lá, cadê a outra tela que o cabeça está procurando? Já vamos encontrar. Beleza, achei. Era essa que eu queria. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então vamos em frente. Como a gente está falando de processo administrativo, e eu já te dei uma noção do que é um processo, essa lei trata de regras básicas sobre o processo administrativo. As regras mais rudimentares, as mais simples. Isso quer dizer que eu posso ter outras leis falando de forma mais aprofundada sobre o processo administrativo. Havia uma necessidade de uniformizar essas regras básicas. A administração tinha essa necessidade de uniformizar, ou seja, tornar um padrão, algo limpo, algo organizado, né? E a serem adotadas nos expedientes internos da administração pública federal. Daí nasce a lei 9.784. Qual foi a necessidade? Uniformizar. Padrão. Exatamente, eu preciso de um padrão de regras. Eu preciso que um processo administrativo federal lá em Belém, no Pará, funcione exatamente da mesma forma que um processo administrativo lá em Curitiba, no estado do Paraná. Porque a regra tem que ser a mesma, porque a administração pública trabalha com padronização. Quanto mais for padronizado o fluxo de serviço e os seus métodos de trabalho, maior é a eficiência, né? Então, o mesmo prazo que um cidadão teria para se defender num processo administrativo em Belém, no Pará, é o prazo que vai ser aplicado para o cidadão lá em Curitiba, no Paraná. Beleza? A incidência é na administração pública federal, direta e indireta. A incidência dessa lei, da 9.784, acontece na administração pública federal, direta e indireta. Na federal, a lei 9.784 não tem aplicação na esfera estadual e na esfera municipal, tá bom? Olha só, a 9.784 aplica-se administrativamente ao Legislativo e ao Judiciário da União. Pode acrescentar aí também ao MPU, ao Ministério Público da União. A lei tem caráter federal e não nacional. Por que isso? Lei com caráter federal e não nacional. Quando eu tenho uma lei de caráter federal, eu quero dizer que ela se aplica apenas às pessoas jurídicas vinculadas à esfera federal, seja da administração direta, seja da administração indireta. Tudo bem? Sussa? Então uma lei como essa eu posso aplicar, por exemplo, ao Banco do Brasil. Sim, porque o Banco do Brasil é administração pública federal e indireta, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Posso aplicar essa lei ao Banco do Brasil? Posso aplicar ao IBAMA? Posso, administração pública indireta federal. Posso aplicar ao Ministério da Fazenda? Sem problema nenhum. Administração pública direta
federal. Então, tanto na administração direta como na administração indireta, essa lei pode ser aplicada. Ô, cabeça, pode aplicar aí no governo do estado de Mato Grosso? Não, por que não? Porque o governo do estado de Mato Grosso é estadual e essa lei não foi feita para atender o governo estadual. Ela é uma lei de caráter federal, ela não é uma lei de caráter nacional. Lei de caráter nacional eu aplico em todas as esferas político-administrativas do país. Aplico na esfera federal, estadual, municipal e distrital. Mas aí a norma, a lei teria que ter caráter nacional. E esta lei não tem caráter nacional, tem caráter federal. Então, meu amigão, minha amigona do LAC, grave essa informação. Isso é importante você saber. Em prova de concurso público é muito comum o examinador falar que a Lei 9.784, que regula o processo administrativo, está sendo aplicada no município de Cuiabá, por exemplo. Não pode aplicar. Por quê? Porque essa é uma lei de caráter federal, só para a administração pública federal, seja ela direta ou indireta, não faz diferença. Ah, mas eu quero aplicar uma lei de processo administrativo no município de Cuiabá. O município de Cuiabá vai ter que ter uma lei para isso, vai ter que elaborar. Pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V na lei federal, mandar como projeto de lei para a Câmara de Vereadores e aprovar como lei municipal. Mas esta lei não pode ser usada pelo município de Cuiabá. Sussa! Então vamos para frente. Admite-se que as demais entidades da federação tenham sua própria lei. Isso é baseado em autonomia, né? Lembra da autonomia que a gente estudou lá no Direito Constitucional, artigo 2º da Constituição Federal? Artigo 1º da Constituição Federal, quando a gente fala de autonomia dos entes da federação, que são aqueles que têm a capacidade de auto-organização, autogoverno e autolegislação. E aqui, ó, autolegislação. Por que cada entidade da federação pode ter sua específica lei sobre processo administrativo? Porque são dotados de autonomia e eles podem produzir a própria legislação. Destaca-se que a Lei 9.784 tem caráter genérico e subsidiário. Como assim caráter genérico e subsidiário? Genérico porque tem normas básicas, gerais, para processo administrativo, por isso genérico. Normas básicas e gerais para processo administrativo, por isso genérico. E subsidiária? Digamos que na esfera federal eu tenho uma outra lei que regula com mais detalhes um processo administrativo específico. Por exemplo, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Olha só que bacana. Cabeça vai responder um PAD. Vira essa boca pra lá, né, cabeça? Cabeça vai responder um PAD. Ah, que cabeçudo, com essa sobrancelha, narizinho e esse bocão com esses dentões lindos. Né? Cabeça vai responder um PAD. Beleza? Ó, PAD. O que é PAD, cabeça? Processo Administrativo Disciplinar. Terror de todo servidor público. Quais são as regras que vão regular o PAD? Bom, para eu saber quais são as regras que vão regular o PAD, primeiro eu tenho que saber que esse PAD vai rolar no MPU, que é um órgão federal, onde o cabeça trabalha. O cabeça trabalha no Ministério Público da União, especificamente no Ministério Público Federal. Então, se é um órgão federal, eu vou aplicar a Lei 8.112. Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Então, qual é a lei que vai regular o PAD? A 8.112. Por quê? Porque ela é uma lei especial. Ela não é genérica, ela é especial. Ela é detalhada sobre processos administrativos, em especial processo administrativo disciplinar. Então, qual é a lei prioritária, digamos assim? Qual é a lei principal num PAD federal? Para servidor público federal, a Lei 8.112, porque ela é especial. Mas digamos que a Lei 8.112 é omissa no que diz respeito à competência recursal, ou seja,
já houve uma decisão no PAD, mas eu vou recorrer. Então eu tenho que subir para uma instância recursal. Quem é competente, né? De quem é a competência para analisar um recurso? Digamos que a Lei 8.112 seja omissa nesse ponto. Ah, não fala nada. Não fala nada? Então, se ela é omissa, o que a gente vai fazer? Subsidiariamente aplica quem? Quem? A 9.784. Porque ela é uma norma genérica, ela não é especial e ela é subsidiária. Eu aplico ela apenas quando a lei específica, a lei especial, não tiver a informação necessária. Aí vem a ideia de que ela é genérica e é subsidiária. Esse esqueminha aqui do cabeça, né, o cabeça vai responder um PAD, é o seguinte: o PAD vai ser instaurado com base em que lei? O processo administrativo disciplinar vai ser instaurado com base em que lei? 8.112, que é uma lei especial, específica para servidores públicos federais. Pois é, mas rolou o PAD, teve a decisão e o cabeça não gostou da decisão, o cabeça vai recorrer. Para quem? Quem tem competência para analisar o recurso do cabeça porque não gostou da decisão lá da comissão do PAD? A Lei 8.112 não fala, por acaso ela é omissa, ela não falou nada. Então eu olho para a Lei 9.784 e aplico esta lei genérica e subsidiária. Ela é o STEP, né? Eu te dei um exemplo que existe uma lei especial, mas pode ser que talvez não tenha lei nenhuma, então eu aplico direto ela. Ô, cabeça, podia ser na licitação? Olha que bacana, licitação. Vamos mudar o exemplo. Licitação é um processo também, processo de compra. Então olha só que legal, eu tenho aqui agora licitação. Cabeça vai fazer uma licitação. Qual é a lei que eu aplico para regulamentar uma licitação? Licitação é um processo, é um ato atrás do outro. Publica edital, recebe proposta, confere habilitação, diz quem venceu, faz a adjudicação, homologa e contrata. Atos administrativos, isso é um processo. Então, que lei que vai regular isso? Lei 866, lei da besta, né? 8666, então tá bom. Cabeça tá tocando uma licitação. Qual é a lei especial? 8666. Ela regula todo o processo da licitação na esfera federal. Ah, mas ela é omissa quanto, sei lá, prazo de recurso. Prazo de recurso. Ela é omissa quanto ao prazo de recurso. Ah, é omissa quanto ao prazo de recurso. O que eu faço? Lei 9.784, que é subsidiária à Lei 866, especificamente no que fala. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique like.